justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor Deus, engrandecer o vosso nome, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença. O que eu peço ao Senhor, que a tua palavra ela possa encher o nosso coração, Senhor Deus, de gozo, de paz e alegria, compreendendo, Senhor Deus amado, o teu mistério, Senhor Deus, que nos foi revelado pelas tuas escrituras, e Senhor Deus, que se concretizou no Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Que em nome de Jesus, Senhor Deus amado, essa noite, Senhor, possamos ser abençoados ainda mais por tudo que o Senhor Deus tem ministrado ao nosso coração e realizado a sua vontade no nosso meio, Pai. Que seja Senhor tudo para a vossa glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Algumas semanas atrás eu vim aqui, irmãos, e preguei sobre Tiago, capítulo de número 1, e fiz menção à carta aos Romanos, capítulo de número 5, porque a carta, em alguns trechos, no seu capítulo de número 5, tem o mesmo teor e o mesmo peso do que Tiago diz à igreja no momento da sua dispersão. E eu gostaria de trazer para os irmãos, para que possa ficar gravado em vossos corações, que o amor de Deus, ele é derramado sobre a nossa vida, e esse é o motivo de nos alegrarmos na presença de Deus. Se você, no momento que leu Tiago, quando estava aqui ministrando essa palavra, não compreendeu qual o motivo de Tiago dizer que devemos nos alegrar nos momentos que somos provados na fé, aqui Paulo ele vai declarar qual é o motivo da nossa alegria. Porque o teor da carta aos Romanos, Paulo por inúmeras vezes já preguei aos irmãos nesse lugar sobre esse tema, porque eu gosto bastante, para poder falar sobre a carta paulina e principalmente sobre a carta aos Romanos. Tanto é que um tempo atrás até o irmão Luciano me emprestou alguns livros, muito proveitoso a leitura. E, irmãos, Romanos é uma carta onde o amor de Deus é revelado sobre a humanidade. A forma como Deus ele manifesta sobre todo o homem, a maneira como ele demonstrou o seu amor para com a vida dos homens. No capítulo de número 5 que nós acabamos de ler, vamos falar sobre alguns benefícios da justificação que Deus ele manifestou através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua morte vicária na cruz do Calvário. Para nós, irmãos, já mencionei, mas vou falar novamente sobre esse lugar, falar que o manifestar da vontade de Deus e os benefícios do que Deus ele manifesta sobre a nossa vida, inicialmente nós temos até um certo ponto, olhando para a mensagem que Paulo prega, principalmente aos Romanos, porque é a carta que estou pregando,
Nós vamos iniciar a carta onde Paulo, ele na pregação da sua mensagem, ele encerra todos os homens debaixo do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que todos são indesculpáveis perante Deus, diante de Deus, por causa das suas condutas. No capítulo de número 1 ele fala isso sobre a vida dos gentios, no capítulo de número 2 ele vai falar sobre a vida dos judeus, que de igual modo também são indesculpáveis diante de Deus, pela forma como Deus se revela à humanidade, como Ele se revelou na natureza pelos gentios, como Deus se revelou pelas suas escrituras aos judeus, no capítulo de número 2, e como todos os homens, pela revelação de Deus, preferiram se distanciar de Deus e seguirem os seus próprios caminhos e as suas próprias vontades. Tanto é que Romanos capítulo de número 3, Paulo vai culminar em dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Que todos são carentes, irmãos, para que Deus possa manifestar a sua graça e reconciliar assim o homem com Deus. O teor do capítulo de número 5, ele vai falar também um pouco sobre a reconciliação, assim como outras epístolas do apóstolo Paulo, como a carta de 2 Coríntios, capítulo de número 5, onde ele fala sobre a reconciliação que Deus ele tem com a vida do homem. Então, irmãos, nós encontramos no princípio de toda a pregação do Evangelho, um homem distante e afastado da presença de Deus. Um homem que preferiu andar pelos seus próprios preceitos, caminhos, vontades, desejos, e andar, irmãos, a vontade daquilo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, manifestara sobre a vida do homem. Por isso que o Antigo Testamento, irmãos, ele vai dizer que até mesmo os animais conhecem aquele que vos trata, mas o homem não reconhece o seu Criador. Nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos o manifestar da mão de Deus, o braço poderoso do Senhor se manifestando em todo momento sobre uma nação que, irmãos, era escolhida por Deus, foi chamada de um povo, como Abraão foi chamada de um povo idólatra, mas um povo que se distancia constantemente da vontade e do preceito que Deus tinha estabelecido sobre a nação. O animal conhece aquele que o trata, o animal conhece aquele que o cuida, mas o homem não conhece o seu Criador e conhece aquele que o criou e aquele que o formou. Então, irmãos, quando nós estamos encerrados debaixo da desobediência e debaixo do pecado a qual nos colocamos, distanciando assim da presença de Deus e nos afastando daquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida do homem, pelo que mesmo o profeta no Antigo Testamento, com Isaías, disse que as mãos do Senhor nunca esteve encolhida para que não pudesse salvar, nem mesmo os ouvidos do Senhor tampados, agravados, os olhos distantes do povo. Mas sempre o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Tanto que, irmãos, o princípio de toda a reconciliação que Deus tem com o homem, ela parte pelo pressuposto de que Deus é o princípio, é aquele que executa, aquele que manifesta e aquele que realiza todas as coisas. Quando nós entramos no capítulo de número 5, vamos dizer alguns benefícios que Deus ele manifestou sobre a vida do homem, de ter reconciliado consigo mesmo o homem que outra hora é pecador. A própria leitura do texto vai dizer assim, no verso de número 9, verso de número 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele se manifestou, irmãos, ao nosso favor, não foi no momento que nós decidimos realizar e dar um passo em direção a Deus. Quando nós analisamos e olhamos para aquela parábola que Jesus conta, ou melhor, são 3 parábolas contidas em uma só, mas uma porção ali da parábola vai dizer a parábola do filho pródigo, que é descrito lá em Lucas. Nós olhamos para aquela parábola, e toda a parábola no seu contexto, como a parábola da ovelha perdida e da dracma que também que está perdida, como de alguma forma olhamos, e também sobre a parábola do filho pródigo, e principalmente do filho pródigo, de um homem que retorna ao seu pai e deseja voltar à casa do seu pai. A parábola, irmãos, ela demonstra a graciosa obra de Deus sobre a vida do homem.
ao ponto que todo o mover de reconciliação, em buscar a dracma, em buscar a ovelha e reconciliar o filho consigo mesmo, partiu de Deus e nunca do homem. O rapaz que volta para a casa do seu pai, ele volta, mas para ser empregado como um dos empregados do seu pai. Quem o recebe como filho é o próprio pai. Então todo o pressuposto é que Deus, ele é quem tem buscado e tem estabelecido meios de reconciliar consigo a humanidade. E quando nós lemos anteriormente Romanos e entramos na mensagem do apóstolo Paulo com relação à mensagem que ele prega, vemos que nós estamos encerrados debaixo do pecado, distante de Deus, precisamos nos reconciliar com o Criador, precisamos voltar à casa do Pai, mas ser estabelecido como filhos dentro dessa casa, adquirimos herança como filho, posição de filho, e Deus se manifesta assim ao nosso favor. O capítulo de número 5, então, ele diz: justificados, pois. A palavra aqui utilizada pelo apóstolo Paulo é uma palavra jurídica para poder falar, irmãos, sobre a posição do homem diante de Deus. Deus torna o homem justo mediante o sacrifício de Cristo, que daqui na sequência nos é ainda apresentado, com Deus por meio ou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é justificado, tornado justo, não significa, irmãos, que existe alguma culpa ainda sobre a sua sentença, mas Deus justifica o homem por completo, e a obra justificativa, de justificação de Cristo, que foi executada na cruz do Calvário, ela é completa ao ponto de trazer, irmãos, de arrancar do homem, não somente a mancha que o pecado produziu, mas também, irmãos, toda a culpa que o pecado poderá produzir na mente, irmãos, sobre a vida deste homem. Ele é por inteiro justificado, tornado justo. Se forem procurar nos registros lá, quando você é justificado, possa ser que existem, irmãos, os antecedentes criminais. Quem conhece o irmão sabe que existem os antecedentes. Você vai saber o que a pessoa passou, por mais que ela foi justificada, pagou pelo seu crime, existem os antecedentes que ficam gravados. Mas diante de Deus, irmãos, o homem, quando é tornado justo, quando ele é justificado, a palavra do Senhor no Antigo Testamento vai dizer que Deus lança sobre as profundezas do mar, ao ponto de não lembrar-se dos nossos pecados. O que nos fica, irmãos, gravado sobre a nossa mente, é sobre nós mesmos, é o pecado que nós cometemos, e nós nos martirizamos muitas das vezes sobre isso que nós cometemos. Mas Deus, quem pega um pecado do mais vil pecador, como o próprio apóstolo Paulo se intitulava, quando pregava e anunciava o reino de Deus, a palavra do Senhor, o evangelho a qual ele anunciava, ele mesmo se colocava como o principal dos pecadores, o principal deles que era indigno de receber algo de Deus. E por mais que nós tivemos cometido toda sorte de males, Deus, quando manifesta o seu favor através da cruz de Cristo, Ele tem apagado. Mas não, irmãos, como já muitas vezes é dito pelo pastor Pedrosa sobre este lugar, não é cobrir pecado. Deus não está encobrindo, Deus não está, irmãos, deixando oculto o seu pecado, Ele está apagando por completo. Deus, Ele não, irmãos, cobre o seu pecado para depois descobrir e lançar na sua cara o que você tem feito até aquele presente momento. Nós temos as consequências das atitudes que nós temos, mas Deus nos cobre e nos torna justos por completo. A sua obra justificativa, ela é uma obra completa, ao ponto que quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê, irmãos, o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas, nos purificando de todo o mal que, irmãos, nos assim acometia anteriormente. E
o apóstolo Paulo vai dizer que esse processo jurídico, como é mencionado pelo apóstolo Paulo, de justificação, ele só tem um único caminho, é a fé por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome dado entre os homens a qual importa que sejamos salvos. Não existe outro homem dado entre os homens, irmãos, a qual possa nos levar até a presença de Deus. E o interessante é que quando Jesus Cristo menciona, dizendo sobre a sua posição, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus não fala ninguém vai ao Pai, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele e o Pai são um. Então não existe outro caminho a qual nós possamos tomar, não existe outra forma de salvação. Eu não estou falando outro homem dado entre os homens, outro Cristo, outro ungido, outra pessoa, outra religião. Eu estou dizendo até mesmo preceitos de salvação que podem ser pregados dentro da igreja. Não existe outro caminho de salvação a não ser um caminho de fé, aonde a obra graciosa de Deus se manifesta sobre a vida de Senhor Jesus Cristo. Com isso estou dizendo, irmãos, que o teu braço não vai te salvar. Com isso eu estou falando que o seu esforço não vai te trazer salvação. Com isso eu estou falando que, irmãos, a obra social que você faz não vai te trazer justificação. A sua bondade de espírito, o teu coração manso, tudo isso, irmãos, pode ser provocado por uma obra que Deus realizou sobre o nosso ser. Sim, somos salvos, lavados, remidos, transformados graciosamente pela obra de Deus, mas isso nunca vai ser ponto primordial para que venhamos ser salvos, e não podemos mudar essa mensagem. Cristo é suficiente. A obra vicária é, irmãos, o que nos é suficiente, não precisa de mais nada a ser executado. Deus, através de Cristo, pela cruz de Calvário, nos redimiu, nos remiu, nos lavou, e isso já é suficiente para a obra ser executada. Justificados, pois, mediante a fé, o apóstolo ainda diz: temos paz com Deus. Se o apóstolo aqui menciona que a mensagem de pregação do evangelho, e assim alcance dos homens e mulheres de Deus, que são escolhidos por todo mundo, nações, raças, tribos, ela vai dizer que esses povos que foram alcançados têm reconciliação e paz com Deus. Porque se nós obtivermos paz com Deus, é porque outra hora existia inimizade entre o homem e Deus. Ele ainda vai explanar, vai dizer, no verso de número 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E você acha que essa ira que o apóstolo Paulo vai dizer, a ira de quem? De Satanás? É a ira do mundo? É a ira, irmãos, dos homens vindo contra a nossa vida? Não, é a própria ira de Deus que vai ser manifestada no dia e na hora que Ele estabeleceu na eternidade. A ira de Deus se manifestará, irmãos, sobre toda a carne que não se reconciliou com Ele pela cruz e pelo sangue de Cristo. Deus há de cobrar juízo sobre todo homem. Então, quando nós somos justificados e alcançados, transformados, mediante a fé em Cristo, nós nos reconciliamos e temos assim acesso novamente à presença de Deus. Verso de número 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos
firmes. O véu que tinha sido posto, aquilo que era impedimento, tudo que era, irmãos, impedia que nós nos achegarmos à presença de Deus, que é o pecado, é a conduta do homem, pelo sangue de Cristo e por intermédio de Cristo, porque foi consumado na cruz do Calvário. E no momento que foi consumado, uma das primeiras coisas que aconteceu é que o véu do templo, de cima a baixo, para indicar que de Deus a direção do homem, se rasgou, porque Deus está abrindo o caminho de acesso novamente a Ele. Isso significa que você não precisa ir no templo lá em Jerusalém. Não significa que você tem que buscar ao sacerdote sacrifício de um novilho sem mácula e sem defeito. Significa aquilo que Jesus ele vai mencionar em Mateus: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta por trás das suas costas, ora ao teu Deus em oculto, que Ele, irmãos, te ouvirá. É você ter acesso à presença de Deus, porque o Senhor abriu o caminho. Então temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança de que tudo se concretizará. Nos gloriamos de que, irmãos, o tempo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida nessa terra há de findar, porque como a palavra do Senhor diz, somos peregrinos, forasteiros em uma terra distante, e, irmãos, uma terra qual nos é desconhecida, porque nós somos cidadãos de outro mundo. A nossa esperança, irmãos, ela não está contida naquilo que pode ser roubado pelo ladrão e ser consumido com o tempo. O próprio apóstolo Paulo diz assim: as tribulações, as dificuldades, os momentos difíceis que passamos nessa terra, não há de ser comparado com a glória que nos será manifestada. Porque a nossa esperança, ela não está contida, irmãos, se a bolsa está indo bem ou não está. Se o Covid, irmãos, está causando muitos danos à nossa economia, ou está entrando num colapso à saúde pública. A nossa esperança, ela não está contida somente em coisas dessa terra, ou melhor, não está contida em coisas dessa terra, porque nós nos esperamos e nos gloriamos naquilo que Deus manifestará no tempo vindouro. E não somente isso. E aí, irmãos, entramos no mesmo que o apóstolo, que Tiago tinha mencionado na sua carta. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que Tiago tinha mencionado, a qual nós pregamos aqui, acho que 2 semanas atrás. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Paulo diz: nós não nos gloriamos somente no porvir, não nos gloriamos somente na esperança que Deus manifestará ao nosso favor, mas também nos gloriamos nos tempos presentes, nas dificuldades que enfrentamos dia após dia, nas tribulações que nos têm produzido perseverança em aguardar, irmãos, o porvir. Porque essa perseverança em nós produz experiência, e a experiência, a esperança. Não me glorio somente no que Deus fará no porvir,
mas me glorio no presente momento nessa terra, passando pelos momentos difíceis e pela dificuldade, sabendo que eu estou passando por um processo, para que o Senhor venha se manifestar ao meu favor no porvir. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor. E irmãos, por isso que eu quero que você guarde isso na sua mente. Deus prova o seu amor, não é porque deu certo, irmãos, na faculdade. Deus prova o seu amor, não é porque Deus abriu aquela porta que você queria. Deus prova o seu amor, não é porque deu certo, irmãos, o contrato que você assinou. Tudo isso pode ser manifestado por Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor pelo fato de nós, míseros pecadores, ser alcançado pelo amor de Deus, pela obra salvífica de Cristo, pelo que Cristo manifestou sobre a nossa vida. O manifestar, irmãos, do amor de Deus, não é porque a sua vida financeira vai bem, porque o evangelho, irmãos, que agrada e atrai os homens, vai tudo bem para você, as coisas vão acontecer, tudo, as portas vão se abrir, o mar vai estar bem calmo, você vai navegar muito bem. E eu vou dizer, irmãos, pelo contrário, o apóstolo Paulo assim, nos gloriamos nas tribulações. Tiago vai dizer assim, se alegre nos momentos de provações, porque a prova do amor de Deus para com a vida do homem não é porque Daniel, irmãos, não entrou na cova dos leões, mas é porque Deus o livrou de dentro dela. A prova, irmãos, para com Deus sobre a vida dos amigos de Daniel não foi porque eles não entraram na fornalha sobre, irmãos, 7 formas sobreaquecida, 7 vezes mais, mas porque Deus estava dentro da fornalha. A prova, irmãos, para que Deus se ama a vossa vida, não é que porque tudo está indo bem, é porque nos momentos mais difíceis, você pode olhar para o lado e saber que existe um Deus que tem guardado a tua história e tem se manifestado ao teu favor. Deus prova o seu amor pelo fato de que quando fomos encontrados, se assim eu posso dizer, ou quando fomos alcançados, digamos que nós estávamos maltrapilhos, bem esfarrapados, cheios, irmãos, dos resquícios do pecado, Deus não olhou diferentemente para cada um e falou assim, aquele merece ser salvo porque é uma pessoa que tem buscado santificação. Deus encontrou de igual modo todo homem e mulher encerrado debaixo da mesma condição pecaminosa. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por eles da ira, porque se nós, ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos pela sua vida
salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sermos reconciliados com Deus. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, ele diz algumas vezes essa palavra nos gloriamos. Verso de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, ao qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança. No que nós devemos nos gloriar? Na esperança. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos na esperança de que tudo se concretizará, de nós que nós cremos num Deus poderoso que vai realizar a sua obra sobre a nossa vida, mas nos gloriamos também na esperança de que passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulações, mas Deus está conosco. E também no que nós podemos nos gloriar, verso de número 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, em quem, irmãos, podemos produzir alegria no nosso coração. Podemos produzir alegria, porque Deus vai manifestar o seu favor. Podemos produzir alegria sobre o nosso coração, porque nos momentos difíceis que enfrentamos, Deus está conosco. E podemos produzir alegria no nosso coração, porque em Deus, somente em Deus, por Ele, por intermédio de Cristo, pela sua obra vicária e por tudo que Ele realiza, irmãos, teremos sim a nossa reconciliação com Deus. Algumas obras da justificação pela fé que nós obtivemos por intermédio de Cristo, nós obtivemos paz com Deus. Além de obtivermos paz, também no verso de número 2, tivemos acesso a Deus. O que nos foi manifestado é que através da tribulação foi nos produzido esperança em Deus. E também, irmãos, o que nos é manifestado pela justificação mediante a fé é que Deus nos prova o seu amor. E depois de tudo isso, o que possa ser manifestado pela justificação pela fé, a nossa reconciliação com o nosso Pai.